partir das leituras propostas e dos estudos realizados, o nosso grupo fez a opção por dar suas contribuições acerca dos atos de fala. Nesse sentido, a gente vai começar a partir da perspectiva de Austin, que, segundo o mesmo, o ato comunicativo pode se apresentar em níveis distintos. Dentre esses, ele elenca 3 como sendo os mais importantes, sendo eles os atos locutório ou locutivo, ilocutório ou ilocutivo e perlocutório ou perlocutivo. Ambas as nomenclaturas estão de acordo. Nessa perspectiva, o ato locutório vai ser aquele que está diretamente relacionado à pronúncia de uma sentença, de um enunciado. E aí, esse ato de fala dessa pronúncia seria esse ato locutivo. O ato ilocutivo, por sua vez, ou ilocutório, seria a intenção que existe por trás dessa pronúncia dessa sentença, dessa fala que é expressa, né? A intenção, aquilo que se quer com ela. Até porque se a gente considerar uma sentença de forma desconecta ou descontextualizada, a gente pode entender que ela tem sentidos múltiplos, né? Ela pode ter múltiplos sentidos. Uma vez que uma mesma sentença proferida, dependendo da entonação que se dá na fala, ela pode funcionar como apenas uma orientação, um conselho, assim como ela pode funcionar como uma ordem ou até mesmo como um ato mais incisivo. Então, tudo vai estar relacionado a essa entonação que se dá. Esse, portanto, seria o ato ilocutório. O ato perlocutório, por sua vez, está diretamente relacionado com os resultados do proferimento dessa sentença, diretamente relacionados ao ouvinte, não mais ao falante. O ato perlocutório seria aquilo que os efeitos, vamos dizer assim, da sentença em relação àquele ouvinte. Como é que ele entendeu isso e como é que essa sentença ficou clara na compreensão, no sentido em relação a ele. Exatamente pelo fato de que esse ato perlocutório ele está muito mais relacionado aos efeitos em relação ao ouvinte do que ao falante, é que na maioria das vezes ele é desconsiderado ou considerado menos relevante nesse processo de ato comunicativo. Bem, terminada a minha contribuição, eu agora passo a palavra para a minha colega que vai continuar. Em relação à teoria dos atos de fala, ela ocorre em 1962, por volta de 1962, com Austin, que, porém, ela é reformulada anos depois, por volta de 1969, por Stanley, que Stanley ele aprofunda os estudos e ele reformula e ele propõe uma classificação para os atos de fala. Nesse sentido, ele propõe a seguinte classificação. Ele classifica os atos de fala em assertivo, diretivos, compromissivos, expressivos e declarativos. No primeiro ato de fala, o assertivo é o que realiza uma afirmação. O segundo ato, o diretivo, o falante ele tenta levar o ouvinte a realizar alguma ação, alguma coisa. O terceiro ato, o compromissivo, ele tem o objetivo de comprometer, de realmente assumir um compromisso. O quarto ato, o expressivo, é o que expressa um estado psicológico, expressa algo. E já o quinto ato, que é o ato declarativo, ele ocorre como uma alteração de estado. Sentenças não declarativas. Podemos observar que as noções estudadas nos capítulos anteriores valem o valor da verdade. Sempre tem como o objeto de estudo as sentenças declarativas simples. Por exemplo, João quebrou o vaso. É perfeitamente possível afirmarmos algo sobre a verdade ou a falsidade da sentença 1. Entretanto, o que dizer de sentenças não declarativas do tipo A. João, quebre o vaso. B. João quebrou o vaso? O que as sentenças 1, 2, A e B têm em comum é o fato do vaso quebrar. 1. Esse fato está sendo afirmado. 2A. O fato é o objeto de um pedido. 2B. O fato é o objeto de uma pergunta.
Frade nomeou de conteúdo aquilo que as sentenças têm em comum e nomeou de força aquilo que cada sentença exprime, ou seja, suas características assertiva, imperativa ou interrogativa. Dando sequência às nossas reflexões a respeito da teoria dos atos de fala, nós vamos refletir agora a respeito de uma pergunta. O que é necessário para se comunicar em uma língua? É necessário apenas domínio da gramática dessa língua, da pronúncia dessa língua? Nós sabemos que é necessário muito mais do que isso. Há outros elementos que são necessários para que essa comunicação numa língua, de fato, ela aconteça. É necessário que se estabeleça uma relação de comunicação. É necessário que aquilo que está sendo dito seja compreendido por quem está ouvindo, pelo ouvinte. Nessa perspectiva, a gente pode refletir sobre as 3 dimensões do ato de fala pensadas por Austin: locutório, ilocutório e perlocutório. O locutório, como já foi colocado antes por nossa colega, é quando você pronuncia um enunciado. Depois, a ilocutória é a intencionalidade colocada nessa fala, nesse enunciado, né? Nessa sentença, nesse ato de fala. E a perlocutória é aquilo que provoca no outro, são os efeitos provocados em quem está escutando. E com isso a gente vai ver que o ato de fala não é necessário apenas que ele se efetive, que ele seja pronunciado, é necessário que ele cause efeito, que ele cause compreensão em quem está ouvindo. Dessa forma, um ato de fala não pode ser considerado como verdadeiro ou falso, mas que ele seja tido como bem-sucedido ou não. E para isso é necessário que a gente faça justamente o uso, que a gente saiba fazer uso dessa fala, que a gente saiba fazer uso de todos esses elementos, na pergunta, no apelo, na sugestão. Em tudo isso é necessário essa expressão, é necessário que esse ato ilocutório seja determinante no ato de fala. E nós devemos também lembrar que nem toda expressão vai apresentar essas 3 dimensões pensadas por Austin. Essas dimensões, elas dependem do ato ilocutório colocado na fala. Mas nós devemos saber que para nos comunicarmos é necessário, acima de tudo, saber como fazê-lo. E com isso nós vemos que o emprego adequado dessa fala, dessa intenção colocada no enunciado, no ato de fala, é possível que, inclusive, expressões não declarativas sejam, de fato, compreendidas pelo ouvinte. Postas as considerações das colegas, temos a pragmática como complementar ao estudo da semântica, né? Assim, podemos considerar o uso da língua na prática dentro da perspectiva dos atos da fala, que são funções que proporcionam o condicionamento de sentenças às suas respectivas situações. E, em outras palavras, é o ato do falante saber, né, adequar as frases que enuncia, contextualizando com a situação que está passando, né? É o ato do falante saber adequar as frases. Então, é uma forma do falante impor, de certa maneira, ação com a sua palavra. Não que ela venha a acontecer, mas ela tem essa intenção. Quando, por exemplo, uma mãe proíbe um filho de sair de casa à noite, ela diz: você está proibido de sair de casa à noite. Então, essa proibição ela implica em uma ação ou numa não ação desse sujeito, né? Então, é nessa perspectiva que a teoria dos atos da fala se orienta. Ou quando, por exemplo, alguém se condiciona a casar com outra pessoa e no ato da fala de dizer um sim, simplesmente ali já está fechado o contrato, você casou. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender a teoria dos atos da fala.